Olá, meus amados irmãos, que Deus esteja abençoando o teu dia. Sejam bem-vindos aí no nosso canal Respostas Divinas. Que Deus esteja aí derramando bênçãos sobre a tua casa, sobre a tua vida e que você esteja sentindo a presença de Deus. Essa é a coisa mais importante, é sentir a presença de Deus. Mas só tem uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, antes de entrar no nosso assunto. Você está sentindo a presença de Deus? Você está sentindo que Deus está aí na tua casa? Que está aí do teu lado? Está sentindo ou não está? Talvez você pode estar dizendo, estou, pastor, sentindo a presença de Deus. Outros vão dizer assim, não, pastor, eu não estou sentindo nada não. Mas uma coisa é certo, sentindo ou não a presença de Deus, Deus está aí na tua casa. Quem pode dizer amém? Amém, irmãos? Sentindo ou não a presença de Deus, se você está na presença de Deus, Deus está na tua casa aí trabalhando e agindo em prol da tua vida. Irmãos, tem aquele ditado que diz que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E tem aquele outro ditado interessante também que diz que quando Deus está demorando, Deus não demora não, tá, irmão? Vamos logo largar bem assim, bem entendido, que Deus não demora não. As coisas de Deus vêm no tempo certo. Nós que temos por tardio. Mas vamos lá, mesmo que você diga se Deus está demorando muito, se Deus está demorando na sua visão, porque Ele não está, é porque Ele está fazendo o melhor, Ele está caprichando a sua vitória, Ele está lapidando lá, caprichando para te dar o melhor, tá bom, meu amado? Mas Deus, Ele não tarda não, tá? Ele faz tudo na hora certa. Eu até gostaria de lembrar um negócio também para vocês, é o seguinte, tem pessoas que dizem assim, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Nada disso, isso é tudo mentira, tá? Deus escreve certo por linha certa porque Deus é certo, Deus não é torto. Aí nós que achamos que Deus está escrevendo certo por linha torta, mas isso não existe não, tá bom? Meus amados irmãos, vou logo identificar, né? Eu falei tanto aqui, esqueci de dizer. Eu sou o pastor Wellington, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva, não paga R$1, nada, nem um centavo, mas muito pelo contrário, você recebe as bênçãos de Deus todos os dias. 10 horas da manhã estou aqui, 6 horas, às 18 horas estou aqui também trazendo a oração da fé e também meia-noite a oração da madrugada. Você só ganha. Se inscreva no canal, deixa o seu like aí para abençoar mais e mais a sua vida também. Meus amados irmãos, eu gostaria até de falar um assunto, logo você vai me estranhar de novo, assim como um vídeo que eu comentei anteriormente, esse vídeo que eu comentei anteriormente, vou deixar até para você aqui, tá bom? Eu comentei que Deus não pode tudo, e aí eu expliquei o que Deus não pode fazer. Eu expliquei no vídeo anterior que Deus não pode ir de contra a sua natureza, né? Ele não pode mentir, ele não pode mentir, não pode usar com leviandade, ele não consegue ser falso, porque Deus é verdadeiro, Ele é tudo, Deus é santo, é puro, e você pode confiar nele, não digo 100, 1000% você pode confiar no Deus que você está servindo. Mas hoje eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Eu gostaria de dizer para você o seguinte, olha, no início você vai ficar apavorado comigo, mas é verdade. Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus não é Deus. Deus, Ele não é Deus. Né? Aí você vai dizer assim, Deus não é Deus? Que isso, gente? Deus não é Deus? Eu confirmo para você, e está na Bíblia dizendo que Ele não é Deus. Olha só. Tá na Bíblia aí, o próprio Deus dizendo assim, eu não sou Deus, eu não sou Deus. Aí você pergunta assim, se Deus não é Deus, quem é Deus então? Né? Se Deus não é Deus, então, negócio estranho, como que é a Bíblia que está dizendo? E também eu quero dizer para você também que não é heresia que eu estou dizendo para vocês não, tá? Tá lá na Bíblia, eu vou explicar melhor para vocês. A palavra do Senhor diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, que diz, portanto, Deus não é Deus. Aí tem que continuar agora, né? Agora você vai entender. Porque Deus não é Deus da desordem. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus, né, de tribulações. Deus não traz tribulação para ninguém. Deus
é Deus de paz. Aí diz assim, ó, porque Deus não é Deus. Não é Deus de quê? Não é Deus da desordem, não é Deus de confusão, e sim é um Deus de paz, como em todas as assembleias dos santos. Então, irmão, Deus não é Deus de confusão, é isso que a Bíblia está dizendo. Eu larguei assim dizendo que Deus não é Deus para chamar a sua atenção, mas Deus não é Deus de confusão. Aonde tem confusão, você pode ter certeza, Deus não está naquele negócio ali não. Se houver rebelião, Deus não está naquele lugar também não. Aonde tem esse tipo de coisa, você pode ter certeza que não agrada a Deus, Deus não está naquele meio ali não. Quando eu falei aqui que Deus não é Deus de rebelião, Deus discorda plenamente acerca da rebelião, é um dos piores pecados. Não estou dizendo que um pecado é maior do que outro, mas um que mais detesta, Deus detesta, repugna mesmo, é a questão da rebelião. Por que Deus ele tem maior, né, rejeição, né? Ele não aceita de forma nenhuma a rebelião, porque a rebelião começou, sabe aonde? Não foi na terra, não. A rebelião começou no céu, quando o Lúcifer, né, ele resolveu se rebelar contra Deus, juntou sua patota ali. Eu até comentei anteriormente com vocês, o Lúcifer estava lá, né, lá no céu, né? A Bíblia diz que ele tinha pedra fogueada, ele tinha pedra de brilho, ele tinha uma porção de luz de Deus, refletia a luz nele ali. Era um anjo muito quisto ali nos céus, né? E ele, de repente, entrou a vaidade, entrou a rebelião no seu coração, e a inveja, e ele depois queria tomar o lugar de Deus, ele queria tomar o trono de Deus. Ele queria sentar no trono, botar Deus para fora. Meus amados irmãos, e quando ele se rebelou, quando ele estava se rebelando, ele começou a organizar a sua milícia, né? Começou a juntar aqueles anjos ali, convencendo alguns anjos, e eu só sei que uma legião, uma grande quantidade, ficou do lado do Lúcifer para se rebelar contra Deus. Um verdadeiro motim contra Deus. Mas Deus que conhece tudo, Deus sabe do meu coração, Deus sabe da minha intenção. Antes de eu falar nada com Deus, Deus já sabe de tudo que está aqui dentro, aqui, ó. Ele sabe o que está passando na minha mente lá dentro, Deus sabe, na tua mente também. Então, irmãos, Deus olhando assim, viu assim, ó, esse camarada aí está se rebelando contra mim. Deus pensou. Aí Deus fez o quê? Deu ordem ali o arcanjo Miguel, e houve uma grande batalha no céu, e foi expulso o Lúcifer com os seus anjos, né, que depois se transformou em Satanás, e os anjos se transformou em demônios aí. Então aí se tornou a oposição, se tornou trevas, né, se opôs a Deus. Então a rebelião é uma coisa que Deus detesta. Tanto é que a Bíblia diz, eu não estou lembrado do versículo, que diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então Deus não é Deus de confusão, não é Deus da desordem, não é Deus da rebelião. Deus não faz parte desse tipo de coisas. Então, se você está em algum lugar, numa igreja que tem contenda, onde é uma igreja que tem confusão, que tem briga, que tem partido, que tem panelinha. Isso aconteceu lá em Coríntios mesmo, no livro de Coríntios, no capítulo 3, a palavra do Senhor diz que havia partido político ali dentro da igreja. Um grupinho lá dizia assim na igreja de Coríntios, né? Um dizia, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Cefo, o outro dizia assim, eu sou de Jesus. Olha, todos eles estavam na carne. Esse tipo de coisas, Deus não está. Muito pelo contrário, Deus só está presente no meio em que há concordância, em que, embora nós não pensamos iguais, né? Todos nós pensamos diferente, mas em relação às coisas de Deus, nós temos que ser unânimes. Nós temos que ter o mesmo pensamento, que é para honrar Deus, glorificar o nome do Senhor, e que tudo que fizermos tem que estar voltado para a glorificação do nome do Senhor e para crescimento do reino de Deus aqui na terra. Então esse negócio,
desordem, esse negócio de confusão, esse negócio de rebelião, Deus não está. Porque Deus não é Deus de confusão. Amém, irmãos? Deus não é Deus de confusão. Muitas das vezes a pessoa, fulano profetizou alguma coisa, profetizou o contrário, é um tal de profetada para lá e para cá, uma confusão. Deus não é Deus, Deus não está nesse negócio não, tá, irmãos? Deus não está nesse negócio. Tanto é que a palavra do Senhor diz o seguinte: Deus não é Deus de confusão, Deus também não quer que você esteja desapercebido quando nós estamos na presença do Senhor. Deus nos dá entendimento para que nós não venhamos nos embaraçar. Exemplo disso é o seguinte: a palavra do Senhor diz que a ovelha ouve a voz do pastor e não fica confusa, né? Ouve a voz do pastor e conhece quem é o seu pastor, né? O pastor aqui é Deus. Jamais surgiu um falso profeta, um anticristo aí, andando pela rua fazendo milagre, aparentemente milagres, né? Você não vai se embaraçar, você não vai ficar confusa ou confuso, porque quando começar a acontecer essas coisas, o Espírito Santo vai falar dentro de você, sai fora, que isso aí não vem da minha parte, que a palavra do Senhor diz. E você vai ouvir pessoas pregando a palavra do Senhor, né? E você vai ouvir e vai dizer: esse negócio está errado, tem alguma coisa errada aí, não está batendo. É o Espírito Santo. Amém, irmão? O Espírito Santo, ele não deixa a gente confuso, porque Deus não é Deus de confusão, não é Deus da desordem, mas Deus é o Deus, sim, de paz, como em todas as assembleias dos santos. Irmãos, que Deus abençoe. Está aí a palavra que Deus colocou no meu coração. E vamos ficar firme aí. Compartilhe esse vídeo com 10 pessoas nas suas redes sociais, tá bom? Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor, e vou largar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Fica na paz e que Deus abençoe.